Bom, pessoal, eu fiquei então com as personagens Europa e Io, que, como já falou, também são nomeadas de consortes de Zeus ou as amantes de Zeus, enfim. E escolhendo, eu nem percebi que existe uma relação que eu vou mostrar depois e que acho que foi no primeiro episódio que a gente disse de que as coisas nunca são de graça, né, na mitologia. Ou nessas histórias, a gente tinha mencionado por que Zeus se transforma em alguns animais, e isso tudo tem um sentido, eu vou mostrar no final um deles por meio dessas histórias. A gente vai começar pelo mito de Europa. Então, aqui eu separei um texto do vídeo, e eu peguei alguns trechos que mostram a história dessa personagem. Então, eu vou começar lendo o início, que diz o seguinte: deixando de lado o peso do cetro, o pai governante dos deuses, ou seja, Zeus, cuja destra está armada dos raios de 3 pontas, e que ao seu nuto faz o mundo tremer, toma o aspecto de um touro, e misturado com os outros, muge e passeia formoso pela tenra relva. Aqui, então, antes, existe o início do texto sobre a Europa, e nesse trechinho, Zeus já teria encontrado a Europa, já teria se apaixonado por ela, e decide, então, ele percebe que ela gosta de brincar com os animais, principalmente com os touros, então ele se transforma num touro, e em em algumas outras versões do mito, ele manda um boi fazer isso, não ele se transforma nele. Mas nessa versão do vídeo, ele mesmo se transforma num touro, e, misturado com os outros, muge, passeia formoso pela tenra relva e continua fazendo brincadeira, deita, rola na grama, para que ela perca o medo, porque no início a Europa ficou com um pouco de medo, porque ele é um touro gigantesco, mas depois que ele vê que ele é manso, que ela vê que ele é manso, ela vai até ele. E continua. A filha de Agenor admira-se ao vê-lo tão formoso, sem qualquer ameaça belicosa, mas não obstante essa brandura, o medo a impede, a princípio, de tocá-lo. Dentro em pouco, aproxima-se e coloca flores na cabeça branca. Aqui eu destaquei porque é esse elemento que vai se destacar nas pinturas que eu vou mostrar depois. O fato dela colocar flores na cabeça dele, ou guirlandas, é o que vai ser representado e o que marca principalmente essa passagem do mito. Depois o texto continua. A filha do rei se atreveu mesmo, sem compreender o que fazia, a sentar-se nas costas do touro. Então o deus, afastando-se imperceptivelmente da terra e da praia seca, enfia os pés subreptício na água junto à praia, depois avança mais e leva sua presa para o meio do mar. A jovem se apavora e olha para trás, vendo a terra de onde se afasta. Segura o chifre com uma das mãos e com a outra se agarra às costas do touro. Ondulam ao vento as suas vestes soltas. Eu escolhi esses trechos porque eles são os que é o trecho principal do mito, que mostra exatamente o que eu disse que vai se repetir nas representações desse mito. Aqui eu só coloquei, achei interessante também colocar que, como a gente pode perceber, é o nome do continente europeu, que é exatamente da onde vem, do mito grego. Então, esse autor, o Mark Cartwright, diz o seguinte, Cartwright, na verdade, ele diz o seguinte: o nome Europa significa rosto largo e provavelmente se refere à lua cheia. Alternativamente, se a palavra for dividida como eu, Europa, ou eu, Europa, significa bem regado. Os gregos antigos aplicaram primeiro a palavra Europa à área geográfica da Grécia Central e depois a toda a Grécia. Por volta de 500 anos antes de Cristo, Europa significava todo o continente da Europa, embora os gregos só estivessem realmente familiarizados com as áreas ao redor do Mediterrâneo, com a Grécia em sua extremidade oriental. O rio Don, ao norte do Mar Negro, era normalmente considerado a fronteira com a Ásia. Heródoto menciona que o continente
é conhecido como Europa, mas admite que os limites exatos são desconhecidos e que ele não conseguiu descobrir por que Europa foi escolhido como nome. Heródoto observa o curioso fato de que os gregos aplicaram nomes de 3 mulheres às 3 grandes massas de terra que eles conheciam: Europa, Ásia e Líbia. Ou seja, os nomes que são uma coisa tão comum para a gente sempre repete, e aparece assim, tão ligado ao mito e a gente nem percebe. É por isso que eu achei interessante destacar que não só Europa, mas como outros lugares também. Então, continuando. Agora, então, eu mostro as pinturas e logo na primeira eu gosto sempre de começar pelas mais antigas, que é uma pintura pompeiana, como eu tenho mostrado ao longo do mini curso, das paredes de Nápoles, né, os afrescos que estão lá ainda. Esse é uma representação, então, da Europa, subindo no touro, né, já em cima do touro e sendo carregada por ele. O que, basicamente, vai ser todas as outras pinturas e esculturas que a gente vai ver, porque ela, como eu disse, daquele trecho, é o principal ponto do mito. É ele que vai ser sempre repetido, replicado. Então, aqui, a gente tem do Carracci, como eu disse, ela já montada nele, e, como eu destaquei no texto, as guirlandas em volta do touro, na cabeça dele, também no pescoço, e ela sendo carregada por ele, né? No exato momento quando ele entra na água e começa a levá-la pela água. Outro, de novo, ela já montada, as flores não só em volta da cabeça, mas do corpo dele. A gente sempre tem também nesses pintores desses séculos que eu tenho mostrado, sempre representam também Eros, né, pela forma dos anjinhos, então são personagens recorrentes nessas pinturas. Continuando, aqui, mais uma vez, ela em cima do touro e ela sendo carregada por ele. Aí aqui mostra a versão do mito em que ela está brincando com algumas amigas ou está passeando por lá, e é quando ele chega. E alguns autores representam todo esse trecho, né, do mito. Continuando, esse que eu acho que talvez seja um dos mais bonitos, porque talvez seja a pintura que mais tenha movimento da água. A gente consegue ver também um golfinho, tem alguma coisa lá atrás, talvez uma ilha, um outro animal. E eles olhando para o telespectador também dá uma certa dinamicidade para a pintura. E ele também, a gente consegue ver ele não branco, né? Ele como um touro marrom, com alguns detalhes de outras cores, mas a gente consegue ver também as guirlandas em torno do corpo dele. Mas também é uma pintura muito bonita. Continuando essa que a gente usou para divulgar o mini curso, que eu acho muito interessante, pela posição dela, ao contrário das outras e dessa última que a gente viu também, a Europa está sendo carregada num certo desespero, a gente consegue perceber isso nas imagens. Mas nessa pintura não. Ambos olham com calma para o telespectador, o touro com um olhar um tanto mais ameaçador, mas ela, até pela posição do pé, como ela está cruzada, as mãos relaxadas em cima do braço, mostra que um outro ponto do mito, ela não sendo raptada, né, que todas essas pinturas têm o título de, ou parecido com o Rapto de Europa, o que é interessante, porque em inglês a palavra seria rape, que significa, pode significar tanto rapto quanto estupro, que é muito sugestivo, porque Zeus, em muitos casos, estupra realmente as mulheres. Então, essa palavra em inglês ainda deixa mais ambíguo. E aqui, nesse caso, a gente vê uma outra posição. Ela quase que numa posição de seduzir também, como a gente tinha visto na pintura de Antíope, em que ela também seduz o telespectador. Continuando. Aqui uma imagem, uma pintura que
é um tanto mais abstrata, bem mais abstrata, mas mesmo assim a gente consegue observar os elementos que eu destaquei. A Europa em cima de um touro, que é bem abstrato, e agora que eu olhei, se a gente vê essa imagem de cima, esse desenho de cima parece um cisne, talvez fazendo referência também à Leda. E as sombras deles atrás, com certeza, é o cisne ou talvez um outro animal, mas pela sombra atrás da imagem consegue perceber que é a figura de um pássaro também, que a gente vai mencionar o mito de Leda em outro episódio. Continuando, essa imagem também, essa pintura também é abstrata, mas a gente percebe os elementos que eu destaquei. A Europa quase que caindo em cima do touro, mas o touro, e de uma forma um tanto mais contemporânea, a gente consegue ver que a Europa está usando, o touro está usando um tênis, no casco, rodinhas, etc. Próximo. Isso eu achei interessante também pela posição de Europa, que também é uma posição mais, um tanto mais atraente, as pernas, o pé também, o que ela está vestindo, o que faz com que a gente perceba que se trata de uma mulher contemporânea, mas com um elemento do mito, com o touro olhando para ela. Continuando, essa que é a mais abstrata de todas, mas a gente consegue perceber que os trechos ou as partes em preto a gente pode considerar que é o Zeus, né, na forma do touro, e as partes em branco em cima, Europa. E a linha em azul na horizontal, a água. Continuando, essa mais recente também, de 2018, eu destaco a mesma coisa, ela em cima, ela sendo carregada por ele. Próxima, que eu achei também muito bonita, aqui também eu destaco o movimento pela água. E a gente vê, talvez, da posição mais diferente, ele de trás, mas mesmo assim a gente consegue ver o rosto dele, né, um pouco, os olhos, a boca, e ela a gente consegue ver completamente. É uma posição, como eu disse, bem diferente, porque a gente vê da parte de trás do touro. E geralmente a gente vê na horizontal o touro inteiro. Bom, continuando. Essa aqui também que eu achei interessante e é uma das mais recentes de 2020, em que a própria Europa tem uma cauda de touro e ela também tem um chifre. E Zeus estaria lá atrás. Mas eu escolhi também mais por ser mais recente, 2020. Matheus, E posso também existem comentar? esculturas. Aqui foge um pouco do que eu tinha mencionado antes, ela não está sendo carregada por ele, mas ela não está sendo carregada, mas ela abraça, né, o touro, assim como eu mencionei em algumas outras imagens, outras pinturas. E aqui nessa escultura, ela em outra posição, também de sedutora e não de raptada. Continuando, aqui, mesmo sendo uma escultura, a gente consegue perceber o elemento marinho pelos golfinhos, o elemento que eu destaquei anteriormente nas pinturas do Eros, representado pela criança com asas, e ela em cima do touro, sendo levada. E também tem bastante movimento nessa escultura, que a gente percebe pela cauda do touro, as patas dianteiras, o chifre também dá bastante movimento. Em cima, a posição do Eros, com as pernas e as asas apontando na mesma direção dos chifres, dá bastante movimento para a imagem. Continuando, aqui também escolhi para destacar, aqui a gente consegue ver as guirlandas, que a gente tinha mencionado anteriormente. Essa escultura fica em uma das ruas de Paris, a gente vê a mesma, a mesma característica que eu tinha apontado. E aqui eu achei interessante porque
existe um outro elemento que nessa posição a gente não consegue ver direito, mas nessa a gente consegue ver que ela está amarrada. Então não tem a presença das guirlandas. Aliás, tem, né, na cabeça dele, mas existe ali um elemento um tanto mais violento que ela sendo amarrada, ela está amarrada no touro. Continuando, então, o que eu quis destacar nessas imagens era que, como eu tenho dito até agora, a gente consegue reconhecer na pintura exatamente o trecho principal do mito, que é ela sendo levada, e alguns outros elementos que eu destaquei, das guirlandas, etc.